Lição de número 9: uma família nada perfeita. Querido professor, querida professora, na lição desta semana estudaremos a respeito das consequências que a negligência dos pais acarreta para a família. O rei Davi e sua casa, infelizmente, acabaram entrando para a história como um exemplo de uma família nada perfeita. A fim de situar seus alunos, diga-lhes que a família de Davi era grande, pois ele teve muitas esposas. Queridos irmãos, a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Muito bem, você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 9, cujo tema é Uma Família Nada Perfeita. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 9, Uma Família Nada Perfeita. Texto áureo diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6 e versículo de número 7. Vamos para a verdade prática. Tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe, nós vamos ter dois textos. O texto de 2º livro de Samuel, capítulo 3, versículos 2 até o 5, capítulo 5, versículos 13 até o versículo de número 15. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos. E eu lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão de sua família. No segundo ponto, nós vamos descrever as pessoas chaves que apontam a disfuncionalidade na família de Davi. E o terceiro objetivo, refletir a respeito do problema moral na família. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos e cada ponto com seus subtópicos. Nós vamos estar estudando todos eles. No primeiro ponto, o rei Davi e sua família. Diz assim a sinopse: o rei Davi era um homem ungido de Deus, entretanto, a sua família fugiu ao ideal divino. No segundo ponto, nós vamos estudar sobre o tema Filhos e Parentes na casa de Davi. E a sinopse diz assim: na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro ponto nós vamos estudar o seguinte tema: o problema moral
na família de Davi. E diz assim a sinopse: a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Queridos irmãos, ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta caso você perca algumas das lições. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Glória a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar o rei Davi e sua grande família. E o primeiro tópico: Davi, o ungido por Deus. Queridos irmãos, Davi é ungido. O óleo santo veio sobre ele. Veja 1 Samuel capítulo 9, versículo 25, capítulo 10 e versículo 1. O óleo santo foi usado para ungir o segundo dos reis de Israel. Mediante esse ato, o reinado de Saul foi formalmente substituído, embora ele ainda continuasse no poder por algum tempo, a fim de cuidar do restante dos acontecimentos necessários em sua vida. Como no caso de Saul, o Espírito de Deus veio sobre Davi para capacitá-lo a essa missão tão importante. Veja 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 e versículo de número 10. A despeito de ter sido um homem segundo o coração de Deus, veja, Davi tinha um ponto fraco em seu caráter, que foi a sua poligamia. Queridos irmãos, Davi baseava sua vida sentimental na experiência dos reis ao seu redor. Por isso, ele nunca conseguiu ser um homem de família, como foi seu pai Jessé. Ele teve pelo menos 8 esposas, as quais 5 delas eram solteiras quando se casaram com ele, e 3 já haviam sido casadas. Estas 3 últimas foram Abigail, Ainoã e Betseba. Pela sua história, o rei pouco pensava sobre os filhos gerados, por isso sempre enfrentou crises com esses filhos. Queridos irmãos, se nós voltarmos ao livro de Gênesis, iremos perceber que o Criador estabeleceu um modelo de união conjugal que só poderia acontecer entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículos 18 até o versículo de número 25. Leia essa referência aí na sua Bíblia. O princípio que regia o casamento era a monogamia, mas séculos depois,
temos a história de Davi que, apesar de ser um homem temente a Deus, não conseguia dominar seus desejos e valia-se de sua posição de rei para dar-se ao luxo de ter várias esposas e concubinas. Queridos irmãos, naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve muitos filhos e filhas, muitos dos quais nem eram citados, deixando de ser uma família modelo. Porém, entre todos os problemas gerados pela sua displicência como chefe de família, temos o caso de Amnon e Tamar. E eu convido você, queridos irmãos, para irmos agora para o segundo tópico, Davi, um homem de Deus. Veja, queridos irmãos, que a Bíblia diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Versículo de número 22. Davi era um dos líderes mais sanguinários, aquele líder cruel e bárbaro de todos os tempos. No entanto, queridos irmãos, havia alguma coisa em Davi que agradava a Deus. Ele olhava para além dos pecados de Davi e de sua crueldade e via o coração de Davi. Um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus, é alguém que deseja conhecer a Deus mais do que apenas superficialmente. Um homem segundo o coração de Deus é alguém que busca mais do que um conhecimento ou entendimento ocasional de Deus. Trata-se de uma pessoa que ama fazer a vontade de Deus. Por Davi ser descrito dessa forma por Deus no Antigo Testamento, as pessoas olhavam para ele a despeito de seus pecados e falhas como o modelo daquele que viria, o amado do Pai, que revelaria o coração do Pai. Queridos irmãos, eu convido você agora para irmos ao terceiro tópico do primeiro ponto, a grande família de Davi. Veja isso, queridos irmãos, o rei Davi teve mais de 20 filhos. Você sabia disso? A Bíblia registra os nomes de pelo menos 19 filhos de Davi e uma filha. Mas ele teve ainda outros filhos e filhas cujos nomes não foram citados no texto bíblico. Os filhos de Davi, mais conhecidos na Bíblia, certamente foram Salomão, Absalão, Amnon, Adonias e Tamar. Salomão foi o sucessor de Davi no trono de Jerusalém, enquanto que Absalão, Amnon, Adonias e Tamar tiveram suas histórias conhecidas devido aos dramas vividos pela família real de Israel. Agora, irmãos, o grande número dos filhos de Davi na Bíblia também tem a ver com a informação bíblica de que Davi teve várias esposas. Mas não apenas isso. A questão a respeito de quantos filhos Davi teve ainda deve considerar o fato de que, além de várias esposas, Davi também teve concubinas que certamente lhe deram filhos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo ponto da nossa lição: filhos e parentes na casa de Davi. E primeiro tópico, nós vamos estudar sobre Tamar, a filha de Maaca. Isso, uma filha de Davi com Maaca. Davi era irmã de Absalão e meia-irmã do depravado Amnon, o filho mais velho de Davi. Segundo, queridos irmãos, o outro filho de Davi, Absalão. Agora veja isso, ele, Absalão, era irmão de Tamar, filho de Maaca, e o terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 até o 19 do segundo livro de Samuel,
Sua história está registrada em detalhes. Dê uma lida aí na sua Bíblia esta referência. Terceiro filho de Davi que nós vamos estudar é o Aminon. Isso mesmo, Aminon era o filho primogênito de Davi e sua irmã era Ainoã, a Jezreelita, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus. Feito homem, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais incontroláveis. Ele desenvolveu um comportamento dominado por uma paixão louca e doentia por sua meia-irmã. Ficou doente, queridos irmãos, de angústia e de desejo incontinente pela moça e, por esse motivo, não comia nem bebia. Aminon estava totalmente dominado por essa paixão avassaladora. Veja capítulo 13, versículo 4 do segundo livro de Samuel. Um sentimento incestuoso tão forte que se tornou uma verdadeira obsessão. Aminon faria qualquer coisa para possuir sua irmã. Tamar nos parece uma jovem ingênua que não podia imaginar a obsessão de Aminon. Entretanto, os pensamentos pervertidos do filho mais velho de Davi fizeram-lhe perder o controle. Ele foi capaz, veja, de fingir estar doente e precisando da benevolência de sua meia-irmã para fazer-lhes bolo que ele pudesse comer da sua mão. Agora, queridos irmãos, vamos estudar sobre Jonadab, um conselheiro do mal. Entra em cena seu primo, Jonadab, o qual, percebendo a angústia provocada pelos desejos sexuais de Aminon, usou de sagacidade para instruí-lo sobre como deveria fazer para trazer Tamar à sua casa e satisfazer seus apetites sexuais. Jonadab era filho de Simeia, irmão de Davi, e usava sua mente com maus pensamentos para enganar. Queridos irmãos, segundo informa a Bíblia Sagrada, ele era um homem sagaz. O mal sempre atrai outros males. Por isso, Jonadab e seus conselhos maléficos induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolveria seu próprio rei e a Tamar, que é vítima dessa situação toda. A verdade sobre a atitude de Davi para com seus filhos era que ele era muito relapso. Queridos irmãos, queridas irmãs, na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens chaves na descrição do fracasso na casa de Davi. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, o problema moral na família de Davi. E o primeiro tópico, as consequências de sua falta de domínio próprio. Veja isso, queridos irmãos, a história de Davi e de seu adultério com Betseba serve para demonstrar que na vida não podemos fazer nossas escolhas de modo inconsequente. Veja, todas as escolhas que fizermos trarão consequências, quer podem ser boas ou ruins. Elas nos aproximarão ou nos afastarão de Deus. Para entender o que ocorreu com Davi, nós precisamos, queridos irmãos, entender o que estava acontecendo com ele e em que circunstâncias sua escolha ocorreu.
Veja isso, queridos irmãos, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, temos o contexto em que Davi comete adultério com Betseba. Veja o que diz o texto: no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Tais palavras parecem uma crítica à atitude de Davi e apontam para as circunstâncias em que pecou. Ao que parece, Davi negligenciou as suas obrigações como rei de Israel. Ele deveria, sim, ter acompanhado o seu exército, mas preferiu ficar em casa na ociosidade e descansar e passear, enquanto seus homens estavam em batalha. Veja, queridos irmãos, o versículo de número 2 e compare com os versos 1 e o versículo 11 para um entendimento melhor do que nós estamos falando. Conforme segundo o livro de Samuel, capítulo 11 e o versículo de número 2, Davi, ao olhar pelo terraço de sua casa, avistou uma mulher que era muito formosa, tomando banho. A narrativa dos fatos dá a entender que Davi agiu de forma descuidada. Estava onde não deveria estar e olhou o que não podia olhar e cobiçou o que não era seu. Veja a decisão de Davi, após olhar para Betseba, de mandar buscá-la e deitar-se com ela, cometendo adultério, desencadeou em outras escolhas erradas na tentativa de esconder seu pecado. Tudo isso inevitavelmente resultou em terríveis consequências, não só para eles, mas também para suas respectivas famílias. Veja isso, queridos irmãos. Após ter se deitado com Davi, Betseba achou-se grávida. E quando, informado disso na tentativa de esconder o que havia feito, Davi mandou buscar Urias, o esposo de Betseba, sugerindo-lhe que, veja, retornasse para sua casa. Queridos irmãos, a intenção de Davi, friamente calculada, era que Urias se deitasse com sua esposa, pois, uma vez que tivesse contato íntimo com Betseba, provavelmente consideraria que o filho que ela estava gerando fosse seu. Assim, tudo estaria resolvido e Davi e Betseba teriam encoberto as suas transgressões. Urias, no entanto, não aceitou ir para casa deitando-se à porta da casa real. Ele se sentia mal diante daquele privilégio, pois sabia que seus companheiros estavam no desconforto daquela grande batalha contra os filisteus. Veja, a história do adultério de Davi nos ensina como é necessário cuidarmos de nossa vida espiritual, mantendo constante vigilância para não fazermos escolhas erradas. Ainda hoje, meus queridos irmãos, muitos caem em tentações como Davi caiu, porque subestimaram os perigos espirituais. Quantos são aqueles que fazem escolhas erradas, escolhendo o adultério, a fornicação, simplesmente porque olharam pelo terraço, acessaram aquela página na internet com imagens impróprias que não deveriam acessar, cederam à tentação de dar uma olhadinha apenas, e isso desencadeou outras atitudes e escolhas que resultaram em uma grande ruína. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico: incesto e morte
na família. Veja, o incesto é a relação sexual entre duas pessoas da mesma família. Na história dramática de incesto entre os filhos de Davi, Amnon estava dominado por um sentimento destrutível de uma paixão sexual doentia por sua meia-irmã Tamar. Sua paixão incestuosa e repugnante tornou-se seus desejos em uma ação incontrolável, porque sabia que Tamar era virgem. Veja, para tê-la, tramou por orientação do sagaz Jonadab, usando de sutileza e mentira para o seu próprio pai, que consentiu e ordenou que sua irmã fosse fazer bolos para o seu irmão doente. Depois de fazer bolos e levá-los para o seu irmão na cama, Amnon dispensou os servos da casa e pediu a Tamar que se deitasse com ele. Ela rejeitou. Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Amnon, obcecado por Tamar, quando percebeu que não a teria na cama por livre e espontânea vontade, com força bruta e sendo mais forte, tomou-a nos braços e a fez deitar-se com ele até satisfazer seu desejo doentio. Queridos irmãos, Tamar foi humilhada por Amnon, que a expulsou da sua casa. Depois da sua desonra, Tamar rasgou seus vestidos coloridos, colocou cinza sobre a sua cabeça e foi andando e clamando de vergonha e chegou à casa do seu irmão Absalão. O velho pai Davi soube do acontecido, irou-se muito, mas não fez nada para acalmar o coração da filha, nem tampouco para punir o filho estrupador. Absalão, vingativo, veja isso, queridos irmãos, 2 anos depois, deu ordem aos seus moços para que matassem Amnon. Isso mesmo, Absalão fez isso. Quando Davi teve notícias da morte do seu primogênito, rasgou seus vestidos, mas sabia que era o fruto do seu pecado. Queridos irmãos, vamos agora para o terceiro tópico: vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da importância da proximidade e da importância do exemplo na família. Queridos irmãos, é muito importante para nós desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos parentes e pessoas próximas da nossa família. Agora, infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, queridos irmãos, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para o louvor e a glória de Deus dentro de sua casa. Queridos irmãos, vimos na lição de hoje que a família do rei Davi era descontrolada e que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores
e acompanhando de perto os seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de assinar o nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações, também comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e superintendentes. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima semana. Amém.